Foi. Olá, a gente vai começar a apresentação do nosso trabalho, nós somos o grupo 3. Então, a gente começa a apresentação falando sobre efeito de primeira passagem. O fármaco, uma vez ingerido, ele passa por diversas barreiras até chegar na circulação sistêmica e seu local de ação, como a mucosa gástrica, intestinal e as enzimas que podem inativar esse processo tanto na parede intestinal quanto no fígado. Essa inativação que é o chamado efeito de primeira passagem. Às vezes, essa eliminação ela é tão bem sucedida, ela vai ocorrer tão bem, que a porcentagem do fármaco que chega à circulação é bem menor que a absorvida inicialmente. E por que isso é importante, né? Porque para determinados fármacos vão ser necessárias doses maiores quando administrados por via oral do que pela via parenteral. E também porque outros fármacos vão apresentar esse efeito tão alto que não poderão ser administrados por via oral, como, por exemplo, a lidocaína. Também podem ocorrer da sua metabolização e gerar metabólitos mais ativos do que os originais. E o caso também dos profármacos, que são inativos quando ingeridos e só vão se ativar depois dessa primeira metabolização, como é o caso da prednisona, que vai se converter em prednisolona, e por todos esses motivos que a gente falou, é necessário conhecer todo esse processo. O efeito de primeira passagem, ele vai, então, reduzir o nosso segundo conceito, que é a biodisponibilidade. Ela vai ser uma dose, a fração de uma dose oral, que alcança a corrente sanguínea, a circulação sistêmica. E isso é uma medida, né? Então, ele vai de 1, sendo a administração intravenosa, que não tem o efeito de primeira passagem, até o 0. E vale lembrar que não é uma característica dos fármacos. Ela é afetada por variações na atividade enzimática da parede intestinal ou do fígado, do pH gástrico ou da motilidade intestinal do paciente. Quanto agora à eliminação dos fármacos lipossolúveis, sua excreção é mais difícil se comparada aos compostos polares. Isso porque eles acabam sendo reabsorvidos passivamente por difusão no túbulo, lá no rim. E aí, por isso, esses fármacos, eles têm que ser metabolizados em compostos mais hidrofílicos para que o término das suas atividades, tanto biológicas quanto farmacológicas, seja bem sucedida. E aí, essa eliminação vai ocorrer por reabsorção da água mais o fármaco solúvel pelo túbulo renal, que forma a urina. A excreção, então, ela contribui para a diminuição do tempo de meia-vida do fármaco e ocorre, assim, majoritariamente no rim e também, em alguns casos, por via biliar. E essa metabolização ou biotransformação dos compostos, para que seja excretado com mais facilidade, né, ele vai ocorrer principalmente no fígado, mas também ocorre no pulmão, no rim, no trato gastrointestinal e tudo isso por meio de enzimas. E aí agora a Malu vai explicar um pouquinho sobre as fases 1 e 2 do metabolismo. Então, os fármacos eles vão poder ser biotransformados, né, por várias reações, que têm o objetivo de facilitar a excreção. E as enzimas que são envolvidas nesse processo, elas vão se encontrar em vários tecidos, né, mas principalmente no fígado. O metabolismo ele vai ser dividido em duas fases. A fase 1, que vai ocorrer as reações não sintéticas, as reações catalíticas, e a fase 2, em que vai ocorrer as reações sintéticas de conjugação. Essas duas fases elas vão ser classificadas em 1 e 2 só pelo tipo de reação que ocorre em cada fase, né? Não tem nada a ver com a fase 1 preceder a fase 2, né? Tanto que existem compostos que vão realizar só uma das duas fases. De modo geral, assim, o metabolismo ele vai ter como objetivo converter essas substâncias hidrofóbicas em outras mais hidrofílicas, né? Que vai facilitar aí a eliminação. Especificamente falando agora da fase 1, essa fase ela vai englobar as reações de oxidação, redução e hidrólise. Então, vai ocorrer as reações de quebra dos grupos funcionais da molécula de um fármaco, e aí isso vai acontecer, na maioria das vezes, né, no retículo endoplasmático dos hepatócitos, onde a gente tem vários sistemas enzimáticos complexos, né, por exemplo, o MFO, que são as oxigenases de função mista, que conseguem biotransformar por exemplo, nicotina, antagonista dos receptores de H2, antipsicóticos, antieméticos. Fora isso, a gente tem também o citocromo P450, né, que é uma super família de isoenzimas que vão catalisar a oxidação de muitos fármacos, né? E isso vai acontecer por meio de elétrons suprimidos da NADPH-CYP450 redutase, que é uma flavoproteína que vai transferir os elétrons do NADPH para o citocromo P450,
E outro exemplo de enzima que vai acontecer nessa fase são as carboxilesterases, que vão catalisar a hidrólise de substâncias que vão conter a esteriamida. Todas essas enzimas elas estão envolvidas na detoxificação e ativação metabólica dos fármacos. A fase 2 é uma fase que vai acontecer no citosol dos hepatócitos, que vai buscar gerar a inativação e o aumento da hidrofilicidade para eliminar o fármaco. As enzimas dessa fase são denominadas transferases, né? Então, elas vão transferir, como o próprio nome diz, grupamentos para a molécula do fármaco ou para os metabólitos provenientes da fase 1. Nessa fase, a gente vai ter a conjugação com algumas substâncias endógenas, e aí, por isso que ela é classificada, né, como uma reação sintética, e os seus metabólitos eles vão ser mais polares, então eles vão estar mais prontamente, mais facilmente excretados nos rins através da urina e pelo fígado através da bile. Isso se a gente for comparar com aqueles que são excretados pela fase 1. Agora, falando um pouco do próximo tópico, né, se existem fármacos que são eliminados de uma forma sem ser biotransformado, a gente sabe que sim, né, existe, e a excreção renal do fármaco inalterado ela vai ocorrer de 25% a 30% das vezes. Um exemplo clássico disso é a penicilina G, que vai ser altamente ativa contra várias cepas sensíveis de cocos gram-positivos e alguns negativos, e quando ela chega no organismo, vai ter aí a concentração máxima no plasma de 15 a 30 minutos. Isso é bem rápido, né? Então, ela vai ter um tempo de meia-vida plasmática no nosso organismo também bem rápido. E por isso que ela tem que estar sempre sendo reposta, né? Ela é administrada em preparação de depósito ou por via venosa intramuscular. Então, assim, o fármaco que vai ser eliminado na sua forma inalterada, ele vai sofrer esse processo de uma forma mais rápida. E isso vai gerar que ele tenha um tempo de meia-vida menor. Lembrando que o tempo de meia-vida é o tempo necessário, né, para que essa concentração plasmática ela seja reduzida em 50%. Então, ele vai refletir o declínio das concentrações sistêmicas do fármaco durante o intervalo entre duas doses no estado de equilíbrio. Falando um pouco agora sobre o sexto tópico, alguns exemplos clínicos, né, que vão ressaltar a importância da biotransformação do fármaco, gerando aí metabólitos tóxicos, ativos ou inativos. A gente sabe que, geralmente, as reações do metabolismo vão gerar metabólitos inativos e polares, que vão ser facilmente excretados pelo organismo, né? Só que, em alguns casos, isso não acontece, a gente vai gerar aí os metabólitos com atividade biológica ou até propriedades tóxicas. Sobre os metabólitos tóxicos, eles são aqueles que, durante a sua metabolização, geram compostos que podem ser nocivos para o nosso corpo. E um exemplo disso é o paracetamol, que vai sofrer a reação de fase 1 e vai gerar o NAPQI, que é um metabólito tóxico derivado do seu metabólito alquilado, que é produzido em menor quantidade, né? Então, ele vai precisar passar pela reação de fase 2 de uma forma rápida para evitar aí possíveis efeitos hepatotóxicos. Outro exemplo disso são os medicamentos que vêm sendo usados aí no contexto do COVID, né? A ivermectina e a cloroquina também geram metabólitos tóxicos. Exemplo de metabólito ativo, né? O metabólito ativo é porque a fase 1 nem sempre ela é capaz de inativar o fármaco de uma forma plena. Então, vai gerar os metabólitos ativos que vão possuir uma repercussão clínica de um efeito reduzido do que seria o efeito do próprio fármaco. Um exemplo disso é o ácido salicílico, que é um metabólito ativo do AS. O AS é o ácido acetil salicílico. E aí, esse ácido salicílico ele tem uma atividade analgésica, anti-inflamatória, antitérmica, diminuída, né? Outro exemplo também é o diazepam, os benzodiazepínicos no geral, né, que ao sofrer a reação de fase 1, ele vai desenvolver metabólitos ativos que geram sintomas de sonolência, sedação, ansiolítico, etc. Agora falando sobre os metabólitos inativos, né, são aqueles que não mantêm nenhuma atividade relacionada à substância original, o que vai acontecer com fármacos que sofrem a reação de fase 1 e fase 2, né, para que após a reação de fase 2 eles sejam inativados. Tem alguns fármacos também que vão ser inativados na reação de redução da fase 1, né, como a varfarina, só que isso é uma coisa mais rara, né? Agora o Botelho vai falar um pouquinho sobre os fatores que podem alterar todo esse metabolismo. Bom, a gente pode dividir os fatores em biológicos e químicos, e eu vou começar falando dos dois fatores químicos, que é a indução enzimática e a inibição enzimática.
A indução é o aumento da velocidade dos processos enzimáticos. Ela proporciona um metabolismo acelerado do fármaco, diminuindo sua meia-vida e diminuindo os efeitos farmacológicos se os metabólitos forem inativos. Se os metabólitos forem ativos, vai ter um aumento dos efeitos farmacológicos. A inibição é o contrário de indução, ou seja, a velocidade de biotransformação reduzida, ocasionando no prolongamento dos efeitos farmacológicos, acumulação e toxicidade potencial. Agora, indo para os efeitos biológicos. Variação genética diz respeito à variação nas enzimas que metabolizam o fármaco. A variação genética, a partir de alterações na sequenciação do DNA, ela origina diversidade e possibilita a formação de proteínas alteradas ou variação de quantidade das proteínas produzidas. Agora, alimentação. Os processos enzimáticos eles podem mudar de acordo com as substâncias que vão integrar ou faltar na alimentação do indivíduo. Eles podem incluir falta de vitamina A, B e C, que podem até retardar a atividade metabólica das enzimas. Alimentos eles podem aumentar ou diminuir a absorção de certos fármacos, inclusive prejudicando a absorção de antibióticos. Além disso, dietas hiperproteicas elas podem acelerar o metabolismo de alguns fármacos pela estimulação do citocromo P450. Agora, em relação à idade. A metabolização de fármacos ela pode ter alteração dependendo da idade no qual o indivíduo vai se encontrar. Diferentes faixas de idade elas apresentam atividades enzimáticas diferentes. Crianças entre 1 e 12 anos de idade elas conseguem metabolizar diferentes fármacos mais rapidamente do que os adultos. Por isso, às vezes, eles exigem doses maiores em relação à massa da criança. Em idades mais elevadas, vai ocorrer a diminuição do volume de líquido corporal e o aumento de gordura. Isso vai resultar no aumento do volume de distribuição dos fármacos lipofílicos. Agora, em relação ao sexo, devido à diferença dos hormônios sexuais, a anatomia e a fisiologia, os homens e mulheres eles podem ter respostas diferentes em relação à absorção, velocidade e o tempo ativo dos fármacos. Especificamente, a gente pode incluir o menor peso corporal, porcentagem de gordura e água, menor tamanho dos órgãos e também o menor fluxo sanguíneo como fatores que diferenciam a distribuição dos fármacos no corpo das mulheres em relação ao corpo dos homens. Outro aspecto que pode ser citado como exemplo é a expressão de glicoproteína P, que apesar de ter um papel importante na resistência a fármacos em células cancerosas, ela também tem influência no trânsito intestinal. Por se apresentar em maior quantidade nos homens, a absorção é diminuída, colaborando para uma menor quantidade do fármaco na circulação. Outros fatores também podem influenciar no metabolismo dos fármacos, como a gravidez, que vai acabar proporcionando grandes mudanças fisiológicas e também concentrações elevadas de vários hormônios, e alguma doença, por exemplo, a cirrose, que compromete um órgão extremamente importante para o metabolismo dos fármacos, que é o fígado. Agora eu vou passar a palavra para o Davis. A inibição e a indução do citocromo P450 pode ocorrer devido à ação de diversas drogas. Então, quando múltiplas drogas são administradas, é possível que isso afete o metabolismo da P450. Um exemplo clássico é a droga antiepilética fenitoína, que induz a isoenzima CYP1A5. A droga haloperidol também é metabolizada pela CYP1A5. Se os dois medicamentos forem dados ao paciente ao mesmo tempo, a metabolização da haloperidol acontecerá mais rápido e por isso ela será menos efetiva. Por isso, às vezes, é necessário prescrever doses maiores de haloperidol para alcançar o efeito desejado. E agora a Thaís vai dar continuidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a eliminação dos fármacos, né? Os fármacos são compostos xenobióticos, portanto, são eliminados pelo organismo através do processo de excreção, que se caracteriza pela passagem do fármaco ou metabólito da corrente sanguínea para o meio externo. E vários órgãos estão envolvidos no processo de eliminação do fármaco, sendo a via renal a principal via de eliminação de fármacos no organismo. Os fármacos também podem ser eliminados por meio do sistema hepatobiliar, juntamente com bile e fezes, e também pelos pulmões, quando o fármaco está na forma gasosa. Os fármacos também podem ser eliminados pelo suor, saliva, lágrimas e leite materno. Eles podem ser eliminados em sua forma inalterada, ou seja, a forma original, e sua forma inativa, como metabólitos polares obtidos durante a biotransformação, ou então na forma polar e hidrossolúvel, como composto parenteral. No sistema circulatório, esses fármacos se apresentam ligados às proteínas plasmáticas ou podem circular livremente, não ligados. Eu vou falar um pouquinho agora, mais especificamente da eliminação renal. Essa eliminação renal se dá basicamente por 3 processos.
sendo eles a filtração glomerular, a reabsorção tubular passiva e a secreção tubular ativa, que ocorrem nos néfrons, que são a unidade básica funcional dos rins. Ali na setinha 1, né, tá ocorrendo o processo de filtração. O processo que o fármaco chega aos néfrons por meio da artéria aferente, uma ramificação da artéria renal, e passa para os glômerulos através dos poros presentes em seu epitélio, por meio de diferença de pressão entre o vaso e o glomérulo. O fármaco passa, então, pelo processo de filtração glomerular, que, por sua vez, não é capaz de eliminar toda a quantidade de fármaco. O fármaco remanescente retorna ao sangue pela arteríola eferente. O filtrado glomerular é enviado aos túbulos renais para que possa ser eliminado com a urina ou então reabsorvido, ativo ou passivamente pelo epitélio tubular. Na setinha 2, está demonstrando o processo de secreção tubular ativa, como, por exemplo, de ácidos e bases orgânicas, que são secretadas do sangue pelo capilar peritubular para o líquido tubular, presente nos túbulos proximais. Esse processo elimina cerca de 80% a 90% do fármaco e também ocorre por transportadores de membrana. Sendo assim, está sujeito à saturação. Então, dessa maneira, a gente conclui que tanto a filtração como a secreção oferecem mecanismos para que ocorra a excreção de substâncias através da urina. Ali no 3, está demonstrando a reabsorção, né, que ocorre após a filtração glomerular e secreção tubular ativa, em que os fármacos que sofreram biotransformação incompleta ou se encontram na forma inalterada podem voltar para a corrente sanguínea pelo processo de reabsorção passiva, que se caracteriza pela passagem do fármaco dos túbulos distais dos néfrons para os capilares peritubulares por meio de difusão passiva simples, através de transportadores de membrana presentes nas células epiteliais renais. E, nesse processo, moléculas de ácidos e bases fracas não ionizadas sofrem reabsorção, uma vez que essas substâncias não são totalmente hidrofílicas, e as moléculas no estado ionizado são eliminadas na urina, ali pela setinha 4. Agora eu vou passar a palavra para a Sandy. Então, eu vou falar sobre o pKa e o pH da urina para eliminação renal. Então, o pKa é a constante de ionização e o pH está relacionado com a concentração de hidrogênio no meio. Mas como isso influencia na eliminação de fármacos? Então, é importante lembrar que as células elas são mais permeáveis a compostos na sua forma não ionizada. Assim, é possível estabelecer a seguinte relação. Se o pH for ácido, fármacos ácidos não irão se dissociar, pois no meio tem muito hidrogênio. Assim, ele vai permanecer na sua forma não ionizada. E só para lembrar, segundo o Bronsted e Lowry, para o ácido se ionizar, ele precisa doar prótons. Como no meio ácido isso não acontece, ele fica não ionizado e assim pode ser reabsorvido. Já fármacos básicos em meio ácido irão se ionizar, porque como tem muito hidrogênio no meio, eles vão receber prótons. E para Bronsted e Lowry, base é quem recebe prótons. Então, a base nesse meio será eliminada porque está na sua forma ionizada. O contrário acontece quando o meio é básico. Fármacos ácidos irão dissociar porque tem pouco hidrogênio, então estarão doando prótons e assim assumindo sua forma ionizada, sendo então eliminado. Já fármacos básicos em meio básico não irão receber prótons, não sofrendo a ionização, então podem ser reabsorvidos. Resumindo, fármacos ácidos são eliminados em urina básica e os básicos são eliminados em urina ácida. E essa relação é muito importante para controlar a reabsorção e a excreção dos fármacos de acordo com cada situação. Por exemplo, se você tem um paciente com intoxicação por fármaco ácido, para desintoxicar, tem que deixar a urina básica. E agora o João vai continuar. O processo da eliminação renal está diretamente ligado tanto ao pKa da substância quanto ao pH da urina. A ionização do fármaco muda dependendo do pH do ambiente. Além disso, é importante ressaltar que as taxas de excreção são maiores em casos de ácidos fracos em urina básica e bases fracas em urina ácida. Quando em estado de equilíbrio, os fármacos básicos se localizam no lado mais ácido e os fármacos ácidos se localizam no lado mais básico de uma membrana. E esse fenômeno é denominado sequestro iônico.
Fármacos podem ser usados para alterar o pH da urina, a fim de remover com maior facilidade substâncias tóxicas. Seguindo o conceito do sequestro iônico, a alcalinização da urina para um pH maior que 7 pode ajudar na eliminação de ácidos fracos, enquanto a acidificação da urina, mais ou menos em torno de 5,5 ou 6,5 de pH, pode ajudar a eliminar bases fracas. E agora o João Botelho vai dar continuidade. Eu vou comentar agora um pouco sobre a circulação enterohepática. A existência da circulação enterohepática, que eu vou comentar agora, assegura a manutenção de uma concentração ideal dos sais biliares no organismo. Essa circulação ela é definida pelo movimento de moléculas de sais biliares, drogas ou outras substâncias do plasma para a bile, por meio de sistemas de transporte semelhantes ao do tubo renal, depois do fígado até o intestino e passando pela veia porta, retornando para o fígado. Essas substâncias vão ser excretadas pelos hepatócitos, seguindo pelos ductos biliares, seguido do intestino, para serem reabsorvidas e retornar ao hepatócito. Um composto deixa a circulação enterohepática se passar nas fezes antes de ser reabsorvido, ou na urina antes de ser eliminado pelo fígado. A lipofilicidade da substância determina a quantidade de um composto excretado. Os processos que aumentam a natureza aquosa do composto incluem desalquilação, glucoronidação e sulfatação, e o que aumenta a lipofilicidade inclui a hidrólise de glucoronídeo. O aumento da lipofilicidade está, então, associado ao aumento da excreção. A circulação enterohepática vai aumentar a toxicidade de um composto para os órgãos do circuito, se o composto permanecer ativo durante a circulação. Um exemplo de fármaco eliminado por essa via é a digoxina, que tem função de aumentar a força de contração cardíaca, ou seja, ela tem um efeito inotrópico positivo. Esse medicamento ele é indicado no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva quando o problema dominante é a disfunção sistólica. Além da digoxina, a gente pode citar a aspirina, o paracetamol e o diazepam. É importante destacar o lado positivo desse mecanismo, que é permitir a reciclagem de componentes metabolizados ou não metabolizados, sendo de extrema importância em processos toxicológicos que envolvem trato gastrointestinal. A via de circulação enterohepática também pode ser utilizada para substâncias absorvidas pela derme ou inalados que sejam excretados pela bile. Por outro lado, a circulação enterohepática pode desregular a atividade do receptor de lipoproteínas do hepatócito, consequentemente elevando os níveis de colesterol circulante no plasma. Além disso, alterações patológicas que afetam o trato digestivo podem acabar ocasionando interferências no mecanismo dessa circulação, provocando alguns efeitos colaterais. Agora, a Sandy vai finalizar a apresentação do nosso trabalho. E para finalizar, eu vou falar sobre o clearance, ou depuração, que é a medida de eficiência do organismo em eliminar fármacos da circulação sistêmica. É importante lembrar que a depuração é diferente da eliminação. Por exemplo, um clearance de 12 ml por minuto significa que a cada minuto que passa, o organismo é capaz de eliminar 12 ml de fármacos da circulação sistêmica. Os órgãos que mais fazem depuração são os rins e o fígado, e a depuração total é a soma da depuração de cada órgão. Outra coisa importante é a irrigação sanguínea desses órgãos, que também entra no cálculo da depuração, porque quanto mais irrigado o órgão for, mais sangue chega nele e mais contato com o fármaco o órgão tem. Então, por exemplo, a depuração hepática de lidocaína tem o clearance de 100 ml por minuto e a irrigação hepática de 1.500 ml por minuto. Isso significa que o fígado extrai 2/3 do fármaco da circulação. E isso é extremamente importante para determinar a frequência de administração do fármaco, porque quanto menor a depuração do órgão, maior deve ser a frequência de administração. E assim a gente encerra o nosso trabalho.